domingo que o Senhor nos dá, para juntos aqui cultuarmos o nome dEle, exaltarmos o nome de Jesus. Aos irmãos que estão em casa, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. E quero já convidá-lo a se colocar em pé, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Quero compartilhar um pouquinho a respeito do que Paulo ele fala através dessa carta. Paulo estava num contexto de prisão, pregando o Evangelho de Jesus aos gentios. E ele veio anunciar as boas novas do Evangelho, que hoje, essas boas novas, ela não se estendia somente para os judeus, mas que agora o Senhor ele estava atraindo os gentios, uma nova família. Estava construindo uma nova família, a família dele, a família de Deus, onde eu e você fazemos parte dessa família. E Paulo, ele começa a orar e a mostrar a respeito do que essa igreja, a igreja de Éfeso, aquilo que estava no desejo do coração dele, para que eles vivessem, para que eles buscassem diante do Senhor. E a partir do versículo 16, ele fala assim: oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite ricamente em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmos possam experimentar esse amor, embora ele seja tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente mais, além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada a glória para todos sempre, por todas as gerações, na igreja e por meio de Jesus Cristo. Amém. Nessa manhã eu convido a você a fazer essa oração. A você, meu irmão que está em casa, eu te encorajo a você olhar, tirar os seus olhos, a nós aqui também, das nossas circunstâncias. Não sei qual é a circunstância que você esteja passando, seja ela boa ou ruim, mas o convite de Jesus nesse dia, nessa manhã, é que você coloque todo o fardo, é que você de fato se desprenda de tudo que está te prendendo neste mundo, e entregue diante dele, que você tire os seus olhos da sua circunstância e olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Eleve os seus olhos para o monte, eleve os seus olhos para o alto, para Jesus. E que nós nessa manhã sejamos fortalecidos na força do poder do Espírito Santo, e sejamos cheios do entendimento e da compreensão deste amor, que é tão grande, que é tão profundo, que é tão elevado. Ore ao Senhor nessa manhã, peça a Ele nessa manhã: Senhor, aqui juntos, como igreja, como corpo do Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui juntos, em família, em corpo. E eu oro ao Senhor para que as riquezas gloriosas e ilimitadas que o Senhor tem concedido a nós seja sobre cada um dos meus irmãos. Oro para que sejamos fortalecidos no nosso interior por meio do Teu Espírito Santo. Oro para que Cristo habite ricamente
nossos corações, a fim de compreendermos a extensão deste tão grande amor. E que nós sejamos, Pai, filhos obedientes, filhos que confiam no Senhor. Haja o que houver em qualquer circunstância, em qualquer momento, sejamos filhos que confiam e que derramam o nosso amor ao Senhor. A Ele toda a glória, toda a
nada passa despercebido do olhar de Deus. A palavra de Deus fala quanto ao Senhor. Ele busca e olha sobre a terra, buscando corações cujos sejam totalmente dele. E que nessa manhã Ele possa encontrar em nós corações que sejam totalmente deles, que depositem confiança, em segurança, aquele que é o eu sou, aquele que tem o domínio nas suas mãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Ao Deus de amor, ao nosso Pai Celestial, que cuida de nós e que supre todas as nossas necessidades. Cada detalhe da nossa vida, o Senhor supre, o Senhor cuida. Nessa manhã nós queremos ensinar uma nova canção aos irmãos. E essa canção ela fala do grande eu sou. Deus, Ele se revela como o eu sou. Quem é Deus? Eu sou o que sou. Ele é o eterno. Que nesse momento, você que está aqui presente, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você tem a oportunidade de poder apresentar diante do Senhor. E os irmãos que quiserem também, que está em casa,
pode também ofertar e dizimar através das nossas contas bancárias. Às vezes, presencialmente, você não pode estar aqui, mas você pode, né, fazer a transferência, é só entrar em contato com a secretaria da igreja. Então, que nessa manhã você, através dessa canção, possa, de fato, conhecer e declarar quem o Senhor Ele é. Ele é digno, Ele é o grande eu sou, Ele é o Todo-Poderoso. Quero viver perto de Ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem a uma só voz,
glória, de toda honra. Ao Deus único e sábio, nós rendemos nessa manhã o nosso louvor. Rendemos nessa manhã a nossa gratidão pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade para conosco. Reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Sem o Senhor, o que seríamos de nós? A vida nós encontramos em Ti. A plenitude de tudo que há está em Cristo. Cristo é tudo em nós e através de nós. Bendito seja o teu nome, Jesus. Neste nome há poder. Nome que está acima de todo nome. Este nome que foi colocado no céu, na terra e debaixo da terra. Não há outro a quem podemos chamar. Não há outro nome que podemos clamar a não ser o nome de Jesus. Nós rendemos ao Senhor nessa manhã nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Os jovens e adolescentes podem ir para suas salas. Os demais podem permanecer aqui. Com a palavra, pastor Davi. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém, pessoal? Amém. Amém aí, glória a Deus. Salve os irmãos aí também que estão em casa, assistindo pela internet, página da igreja. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Quero aqui deixar um recado do nosso pastor, amado pastor Wilson. Pastor Wilson, ele vai estar ficando em casa. A igreja está sob agora a responsabilidade do pastor Stanley, também juntamente comigo, né, pastor, ajudando. Porque o pastor Wilson tem mais de 60 anos, então em obediência, né, às normas governamentais, até passar, né, esse momento e um novo decreto ser emitido pelas autoridades, para que ele possa, juntamente com os outros irmãos, né, de grupo de risco, estar novamente aí no convívio, na comunhão, né, irmãos? Como é bom a gente adorar como igreja, né? Hoje, no momento em que a Camila estava aqui ministrando, juntamente com a equipe de louvor, de música, fui ricamente abençoado pela presença manifesta do Espírito de Deus. E isso nós desfrutamos no nosso particular, mas desfrutamos também em comunhão com os irmãos, na vida da igreja, né, quando nós nos reunimos. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por estar aqui, pela oportunidade, né? Eu estava ali, a gente não pode nem estar abraçando, né, irmão Jerry? Falei com ele, é só dar um toquezinho, então os irmãos se cumprimentando assim de cotovelo, agora é uma coisa nova, né? Nunca tinha visto, né? Mas para não estar tocando as mãos, né? E louvado seja o nome do Senhor, que está no controle de todas as coisas. Eu creio, irmãos, que isso vai passar e que em breve, com a graça e a permissão de Deus, né, nós vamos poder nos reunir como fazíamos antes. Eu quero orar e depois nós vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu quero que a gente faça a leitura novamente para estar recordando, né? Nós fizemos a leitura no domingo passado de todo o capítulo, mas nós vamos fazer do verso 6 ao verso 18. Hoje nós vamos finalizar esta carta e a partir dos próximos domingos, se o Senhor nos permitir vida, com a graça dele, o pastor Stanley vai estar iniciando um novo assunto. Vamos orar novamente então.
antes de nós lermos, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom. E os maiores privilégios que nós temos, Pai, é de conhecer a Cristo, de vivermos e termos experiências com o Teu Filho amado. Ó Deus, pela presença e a unção do Espírito nessa hora, eu novamente peço a Ti, Pai, por sabedoria, não somente a mim, mas por cada irmão que está ouvindo, seja aqui no templo ou em casa, ou que vai ouvir essa palavra. Sabedoria para que nós venhamos a compreender e avançar na revelação da Tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de desfrutarmos, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Nos abençoe agora na leitura do restante dessa carta e que a Tua palavra venha falar de maneira real e prática, Pai, com cada um de nós. Amém. Para a glória do Teu nome nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler o versículo 6 e alternadamente aqui os irmãos que estão no templo vão lendo. Todo mundo encontrou? Amém. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6 até o 18. A palavra de Deus diz assim: mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça na comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhavam dia e noite com esforço e fadiga, para não ser peso para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nós imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vós ordenamos que, se alguém não quer trabalhar também, porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar, e se intrometem na vida dele. A esses, porém, ordenamos e exaltamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando em paz, auxilia o vosso trabalho. e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Só eles obedeceram às nossas instruções nesta carta, observai atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhem. Todavia, não considereis inimigos, pelo contrário, corrigi como irmão. O próprio Senhor dará sempre ter paz de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vós. Eu, Paulo, nos cumprimento de próprio punho, meu sinal é o lado, é assim que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Então é assim, os primeiros versículos, os primeiros 5 versículos nós falamos no domingo passado, temos a introdução aqui desse último capítulo, né, as considerações finais de Paulo aqui, nós também lemos agora. Os primeiros versículos falam sobre os inimigos, os adversários que a igreja enfrenta. Nós falamos sobre inimigos externos, né, que é o próprio Satanás e seus demônios, e também tem inimigos internos. E agora, a partir do versículo de número 6, Paulo ele vai tratar a respeito de uma disciplina aqui, uma advertência contra a ociosidade, aqueles irmãos que tinham sido advertidos já na primeira carta de Tessalonicenses, né? Que eles deveriam trabalhar, deveriam comer do suor das suas mãos, e novamente agora, porque eles não estavam, é um pequeno grupo, eu creio, né? Alguns irmãos não estavam obedecendo essa
ordem de Deus, não de Paulo, de trabalhar e vivendo de uma maneira preguiçosa, utilizando da vadiagem e mesmo assim comendo. Paulo vem novamente orientar o que deve ser feito, né, com esse tipo de pecado. Eu estava ouvindo uma pregação a respeito e ouvi um pastor falando assim que no Uberlândia, um tempo atrás, foi decretada uma lei municipal que vadiagem é um crime. Por quê? Porque a polícia descobriu que algumas pessoas que estavam nessa prática da vadiagem estavam ganhando com isso um salário até alto e construindo grandes casas. Você imagina isso? 4, 5 mil reais de vadiagem é dinheiro ou não é? Dinheiro. Se a pessoa não tem gasto nenhum, só está pedindo, então ela se vestia ali de mendigo, né? Usava ali umas roupas e não tomava banho, e com isso estavam construindo grandes casas luxuosas, decoradas. Então chegava no final do expediente, né, irmão? Tirava aquela roupa e entrava dentro dessas casas. Descobriu esses irmãos, né, essas pessoas, né? Então foi decretada essa lei lá pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito. Então a gente nota o seguinte, irmãos, que muitas pessoas elas podem se utilizar da bondade do próximo para não trabalhar, para não suar o quê? A camisa. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né? Eu não dou esmola para gente forte. Minha mãe falava assim: Davi, olha lá, ele está forte, consegue trabalhar, né? Então às vezes você vê a pessoa dia após dia no mesmo lugar, no mesmo sinaleiro, a pessoa tem condição de estar trabalhando, mas ela prefere o quê? Pedir, ou muitas vezes ela não foi educada, teve uma estrutura e acha que o caminho é esse, acha que a sociedade deve isso aí, porque ele não teve uma formação, talvez não teve uma estrutura familiar. Mas eu pergunto, isso acontece dentro da igreja? Nesta época de Paulo nós vemos isso, né, acontecendo, tanto é que Paulo toca nesse assunto que várias vezes. Eu creio, irmãos, que nós como cristãos nós devemos ser imitadores de Deus, amém? E Deus trabalha ou não trabalha? O próprio Jesus disse isso: meu Pai trabalha. Então Deus trabalha, Deus trabalhou e sempre trabalha, né? Desde a criação do mundo para nós, né? Fazendo todo o universo, tudo que nele há, e descansou. E Ele colocou o homem ali no jardim, né? Para lavrar, isso é, para trabalhar, para cuidar da terra. E isso vai continuar, irmão. Desde depois do pecado, o trabalho ele continua e vai continuar, como foi falado aqui no domingo passado, quando nós tivermos um novo corpo, um corpo glorificado, nós continuaremos a trabalhar. A igreja de Tessalônica, ela situava em uma cidade grega, e existia uma filosofia grega que o trabalho braçal era somente para os escravos. Então pode ser, né, segundo os estudiosos, que esses irmãos dessa época estavam sendo influenciados por essas filosofias. E já que não tinha um outro tipo de trabalho, ele falou: eu o quê? Vou trabalhar fazendo força? Por nada. E começou então a depender, já que meu irmão tem várias terras, tem vários bens, e ele é meu irmão, ele tem que me sustentar. Só que a Bíblia, ela fala que quando isso acontece, nós precisamos advertir, amém, irmãos? O seu filho, quantos aqui, hoje é dia das mães, né? Parabéns às mães que estão aí nos assistindo, né? Hoje é dia das mães. Os pais, corrijam ou não corrijam os seus filhos quando eles erram? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, corrige. Se você não corrigir, você está acertando ou você está errando? Está errando, e é você que precisa de correção, né? Então, assim, a disciplina na vida da igreja, ela faz parte. Mas o que a disciplina ela visa? A condenação da pessoa, a acusação da pessoa para ela se sentir mal, ou a disciplina ela tem uma finalidade que é a restauração.
A disciplina é um ato de amor. Amém, irmãos? Então, quando você disciplina o seu filho, você que é mãe ali, pai, quando você disciplina, você está demonstrando amor. E a Bíblia, ela é recheada de situações onde nós, como líderes ou como igreja, precisamos advertir os irmãos que estão em falta. Então vou dar aqui algumas passeadas aqui na Bíblia. Por exemplo, quantos aqui já tiveram problemas pessoais, né, com algum irmão aqui dentro da igreja? Alguém já teve? Você viu o seu irmão em pecado, você chegou a conversar com ele a respeito. Então, assim, se é em relação a irmãos, o que a Bíblia orienta? Porque nós não temos que fazer a disciplina segundo a nossa própria mente, segundo o nosso próprio entendimento. Nós temos que ir na palavra e então, da maneira como está ali escrito, da ordem de Deus, nós devemos agir. Então, se é diferença pessoal entre os cristãos, não precisa os irmãos abrir, mas está lá Mateus 18, 15 a 17. Você vai chegar primeiramente nele. Amém, irmãos? Então aqui um segredo. Você vê o seu irmão pecando, chega nele com amor, com cuidado e fala na vida dele. Se você viu, se você está vendo, né, você tem essa autoridade de adverti-lo em amor. Se ele ouvir, irmão, amém? Beleza. Agora, Se ouviu, ganhaste ele. Ganhou o irmão. Pronto, o problema é resolvido. Mas sabe o que nós costumamos fazer? Nós vemos alguém pecando, aí nós chegamos com outra pessoa. Você viu o que o fulano está fazendo? Você viu o que o ciclano está fazendo? Vamos orar por ele, né? Não, irmão. Você chegar na pessoa específica, né, com cuidado. Olha, eu percebi, talvez posso estar me enganando, e vai nele e trata o assunto e restaura, porque o pecado, ele afeta não somente aquele irmão, mas se o dedinho está ali sofrendo, irmãos, todos nós acabamos sofrendo. Número 2 que a Bíblia fala, erro doutrinário. Aqui no nosso meio, alguém começa a acreditar em algo que não é a palavra de Deus, talvez por ignorância, talvez porque aprendeu em outro lugar, Jerry. Aí nós deixamos, né, irmão Lúcio? Falando assim, não, o irmão está ensinando nessa teologia errada aí, mas nós temos que amar o irmão, não. Nós temos que amar advertindo e não cercando ele de cuidados. Não vou falar não, porque senão espanta. Irmãos, até mesmo aquele que está começando os primeiros passinhos, nós temos que ir lá, particular, conversar da mesma maneira. O que a Bíblia orienta? Vamos ver aqui. Nesse caso, devemos ensinar com paciência. Não vai dar tempo de abrir, mas está lá em 2 Timóteo 2, 23 a 26. Mas ele continua ainda no erro. Depois de você ter ensinado, está lá em Romanos 16, 17 8. Fala que deve-se evitar a pessoa. Olha aí, irmão. Davi, eu tenho que deixar ela de lado. A Bíblia está falando o seguinte: essa segregação, em muitos casos, vai ser necessária, nem que seja uma segregação parcial, mas ela deve existir. Para quê? Porque o irmão entender que o que ele está falando, o que ele está ensinando é errado. Você ensinou de maneira cuidadosa, não, mas ele ainda quer continuar naquela doutrina, ensinando algo que é contrário à vontade de Deus. Está lá em Romanos 16, 17, 18. Pedi para o pastor estando ler esse texto. Romanos 16, capítulo 16, versos 17 e 18. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendeste. Afastai-vos dele. Não, vamos ficar todo mundo junto aqui. Uma coisa que minha mãe também me ensinou, que é bíblico, né? Testemunha de Jeová aparece na porta da sua casa, ou alguém com uma doutrina diferente. Irmãos, você conversa,
mas a partir do momento que ela continua ali insistindo naquela doutrina, não tem como. A Bíblia fala para não nem receber em casa. Aí você vai e recebe. Aí você liga a televisão, você recebe em casa também com as coisas estranhas, né? E aí, por fim, esse mesmo irmão que está no erro teológico ali, ensinando algo que não deve, causando obstáculos, aí não tem mais jeito, é preciso separar-se dela. Está lá em 2 Timóteo 2, 18 a 26, e 2 João, versículo 9. Não vai dar tempo de ler. Eu vou dar aqui um terceiro caso de disciplina daquele irmão que é um bom cristão. Vocês conhecem um irmão que é um bom cristão? Ele segue a vida com o Senhor corretamente, ele é um bom exemplo no nosso meio, mas de repente ele escorregou, irmão Jerry. Vamos dar um exemplo clássico aqui: ele caiu em adultério. Não é que ele viva traindo a esposa, ou a esposa traindo o marido constantemente, não, mas ele caiu ali em pecado. Vocês conhecem algum caso assim? E aí, como que a igreja deve advertir, disciplinar esse irmão que caiu em pecado repentinamente? Está lá em Gálatas 6, verso 1 ao 3. Gálatas 6, do verso 1 ao 3. Vou pedir para o irmão Giscar. O irmão Giscar é fera para abrir a Bíblia. Lê aí, irmão Giscar. Gálatas 6, verso 1 ao 3. Irmão, se alguém for surpreendido por algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurar com as fé. Cuide-se, para que cada um, porém, cada que também não seja tentado. Leve os fardos pesados dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Então, o que é ser surpreendido no pecado? Você falou, nossa, mas o irmão caiu. Não imaginava nunca, né, irmão Renato? Foi surpreendido, aconteceu de repente. Não era algo, talvez estava sendo ali gerado, né? Mas pegou todo de surpresa. A palavra de Deus fala que nós devemos tratar ele com espírito de brandura, a fim de ser restaurado. Amém, irmãos? Amém. Toda disciplina visa restauração. Número 4. É aquele camarada que sempre está trazendo divisão. Você conhece ele? É aquele famoso leve e traz. Ele leve e traz, ele está sempre incendiando, irmão Renato. Sempre incendiando. Ele é daqueles que publica na internet assim: o meu negócio é causar a discórdia. Se eu for publicar alguma coisa que não vai abalar ninguém, nem conte comigo. Eu sou aquele cara que gosta de botar o povo para brigar aqui nos comentários embaixo. Vocês conhecem alguém assim, gente? Espero que os irmãos não sejam essa pessoa, né? Porque é muito duro a disciplina. Aqui a Bíblia fala é um desordeiro costumaço. Olha o que diz lá em Tito. Vou ler aqui para os irmãos. Tito, versículo 3, capítulo 3, do verso 10 e 11. Quem quiser, para mim é um dos textos mais duros que eu já vi na Bíblia. Eu já li esse texto aqui várias vezes. Eu falei, gente, esse trem está escrito aqui mesmo? Eu vou ler de novo. Tito, capítulo 3, verso 10 e 11. Olha o homem faccioso. Vocês já viram as facções lá no Rio de Janeiro? O que são as facções? São grupos que não se dão com outros grupos. São facções. E muitas vezes as facções são rivais. Elas estão sempre ali em desordem, né, para manter ali um território e algo do tipo, né, um comércio ilegal de droga, geralmente. Olha o que diz, 10 e 11. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Foi uma vez, foi duas vezes, não resolveu, evita-o. Agora o 11 que fala: sabendo que este tal está pervertido, vive pecando e já por si mesmo está condenado. Aquele camarada que sempre está tomando partido dentro da igreja para promover divisão. Então, caso essa pessoa seja corrigida duas vezes e mesmo assim não ter prova de arrependimento, Paulo recomenda, é isso mesmo que você vai ouvir agora, irmão: exclusão.
Ah, é, Davi? Então, pode excluir? Pode. Nesse caso aqui, é o que a palavra de Deus orienta. Aí ele se arrependeu. Amém. Irmãos, o arrependimento e a confiança, né, na palavra de Deus, que fala o sangue de Jesus, porque não é só confessar. Eu quero que os irmãos entendam esse princípio. A pessoa ela pode confessar o erro e continuar no erro. Ah, eu me arrependo daquilo que eu fiz e tal, mas aí continua. O negócio é confessar crendo no sangue de Jesus. O grande segredo, que as pessoas do mundo que não creem em Jesus, elas se arrependem também, mas não tem o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Número 5, disciplina em caso de imoralidade flagrante. Não vai dar tempo da gente ler. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, a igreja deve lamentar profundamente essa situação e procurar levar o faltoso arrependimento. Se ele recusar, a congregação deve, presta atenção nisso, se ele recusar, a congregação deve coletivamente excluí-lo de seu meio. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 13, leia para nós, pastor Estânia. 1 Coríntios capítulo 5, verso 13, isso aqui é caso de imoralidade flagrante, aquele camarada que está atolado na imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 5, verso 13. Amém. Mas Deus julga os que são de fora, expulsai esse imoral do vosso meio. Aí, muitas vezes a gente vê algumas igrejas aí fazendo isso, né? E nós ficamos o quê? Assustados. Mas só que a palavra está falando o seguinte, irmãos, que nós, de uma maneira coletiva, nós devemos mostrar para esse irmão, não que somos melhores que ele, mas que aquela prática que ele ainda está atolado nela é uma prática que desagrada a Deus e que ele deve se arrepender. Você já viu quando o filho erra, ou quando um aluno erra? Muitas vezes nós somos firmes para falar, mas na igreja muitas vezes nós temos o quê? Muito medo. Nós temos que ser firmes, mais amorosos, irmãos, mas nós devemos ser firmes, para que ele tenha consciência que ele está no caminho do mal, para que se arrependa. Ele não tem que se sentir confortável com o pecado. Ah, está todo mundo me aceitando aqui, é a graça de Deus sobre a minha vida. Não, não e não. E isso nós vemos aqui no texto. Pode falar, pastor Estano. Se você observar no versículo 12, né? É interessante, 12 ou 13 de 1 Coríntios 5, né? Ele fala, pois que me importa julgar os que são de fora. Uma pergunta. Aí ele responde, não julgai vós os que são de dentro, né? Quem está dentro do corpo não é para ninguém julgar, mas Deus julga os que são de fora, por isso expulsa ele para fora. E é lá fora que Deus julga ele, traz juízo sobre essa vida, né? De dentro você não pode julgar. Porque de dentro nós já somos o que? Justificados, justamente. Irmãos, aqui agora é o que interessa a nós. Eu só dei essa introdução aqui mostrando que existem várias disciplinas na igreja. E sempre quando nós nos depararmos com... Não é que nós vamos ficar caçando pecado, não, irmão, na vida dos irmãos. Mas como esse pecado se tornar manifesto, a disciplina ela precisa existir na vida da igreja. Ela precisa existir. Nós não podemos tolerar o pecado. Amém, irmãos? Amém. Se a gente lê as cartas do Apocalipse, você vê que Jesus ele não tolera o pecado. Arrepende-se, volta das primeiras obras. E Jesus vai fazendo um diagnóstico de cada igreja. E Ele quer promover o que é a restauração. E assim o Senhor quer fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Então aqui o sexto caso, que interessa para nós, é dos cristãos preguiçosos e bisbilhoteiros, né? Que além de não querer fazer com as mãos, ainda usa a língua para fazer o mal. Porque é o seguinte, irmão, quando você tem muito tempo à toa, você começa a ocupar de uma maneira não produtiva, que não edifica, que não agrada a Deus. Então aqui nós temos três
atitudes que nós devemos ter nessa questão da disciplina com a ociosidade. Primeiro, lá no versículo número 6, vamos ver. 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Uma ação coletiva de afastamento do faltoso. Mando-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeste. Então, nós falamos isso aqui no domingo passado. Então, nós devemos afastar, segregar, ao menos até um certo ponto, e para que esse irmão ele entenda, né, que ele precisa de arrependimento, que ele está vivendo fora do caminho. Eu quero que os irmãos entendam que não era por falta de conhecimento. A gente falou sobre isso no domingo passado. Eles conheciam, tanto é que Paulo está repetindo, amém, irmãos? Está repetindo. Eles já conheciam, mas é porque eles estavam sendo rebeldes. Então, isso aqui fica para nós. Quando nós somos advertidos uma vez e ainda continuamos no erro, aí já começa a entrar um outro pecado, que é o pecado da rebeldia, o pecado onde nós estamos enfrentando de uma maneira direta, desobedecendo a palavra de Deus, né? Número 2, segunda coisa aí, é uma desaprovação coletiva do erro faltoso. É o que nós estávamos falando. Vamos ler lá o 14? Mas se alguém obedecer a nossa palavra por essa carta, notai-o, e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Qual que é o objetivo, irmão? De afastar, de notar e não ter relação com ele, relação de comunhão, para que ele fique envergonhado. Aí acontece o seguinte, geralmente na vida da igreja, o pastor ele dá uma disciplina e os irmãos acham que é muito duro, né, pastor Stan? Aí vai um outro grupo lá e adula aquele irmão. Não, o pastor quis dizer, não foi bem assim não, né? Não foi bem assim que ele quis dizer não. E aí tenta suavizar, tenta fazer o cuidado, e o irmão não, então estou certo na minha prática. O irmão ele tem que entender, o irmão aqui é o cristão, ele precisa voltar ao trabalho, ele precisa trabalhar. Eu estava vendo essa questão do trabalho, no meu modo de ver, isso é uma responsabilidade primordial dos pais, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas não têm uma estrutura familiar adequada, porque o trabalho é igual oração. Não é por você falar, você tem que trabalhar, você tem que orar. Não, o pai ele tem que trabalhar e tem que orar. O filho observa o pai trabalhando e orando, muitas vezes em voz alta, aquele pai orando, o filho nunca vai esquecer disso, irmão. E ele vai entender que na vida dele ele precisa orar. Mas não é porque o pai está falando, você tem que orar, meu filho, você tem que... Não. É pelo exemplo. Nós vamos ver que o tanto que o exemplo é importante para corrigir rota e para marcar um caráter, transformar um caráter. Pode falar, irmãos. Eu fico olhando, agora o Lucas começou a trabalhar e assim, eu falei para ele assim, meu filho, eu louvo a Deus porque você aprendeu com a mamãe a responsabilidade. A gente levanta depois dele, né, das 8, 9 horas, ele já trabalhou, foi muito, porque está batendo ponto em casa, e ele está lá agarrado, aproveitando todo o silêncio, trabalhando, sabe a coisa mais linda? A Natália falou assim, mãe, o Lucas é tão responsável, né? Quando ele está falando comigo, parece um molecão, mas na hora que ele está trabalhando, falando com o chefe, aí eu falei assim, uai, mas aqui em casa todo mundo é responsável, tem que seguir. Glória a Deus. Isso é fruto, né, e da graça de Deus sobre sua vida, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Eu vou falar um negócio para a irmã. Isso não é fácil, né? A gente observa, eu estava ouvindo de manhã um programa na rádio, e uma pastora lá, uma irmã, né? Essa denominação tem pastora, estava falando sobre a vida de Samuel. Samuel foi o profeta, sacerdote, o cara foi, a Bíblia chega a declarar que nenhuma palavra
de Samuel caiu por terra. Queria ser igual a Samuel. Nenhuma palavra que ele falou, irmão Ronaldo, saiu de curva, se cumpriu, porque era a palavra de Deus na vida dele. Mas quando chega no final da vida de Samuel, vai falar dos filhos, os filhos não estavam no caminho do Senhor. Ele tinha, de uma certa maneira, fracassado como pai, né, de ensinar os filhos. Talvez o ministério ali, diante da nação, tomou tanto tempo dele. Então, irmãos, cada pai aqui, né, as mães, que hoje é o dia das mães, né, são responsáveis. Muitas vezes, quando isso falta, nós, como líderes, temos que suprir essas pessoas que estão com essa dificuldade de não trabalhar. Porque o tanto que é ruim se entrar no casamento, onde um dos dois, um dos cônjuges, não gosta de trabalhar, e é irmão da igreja. E nós, às vezes, isso chega no nosso conhecimento. Nós temos que ir lá, né, se o irmão se realmente é um cristão, é irmão, faz parte do corpo, nós temos que tratar dessa maneira, dessa disciplina, essa advertência, para que ele se envergonhe e mude, né, e seja transformado. E por último, está no versículo 15, é o que nós estávamos falando, que o pastor Santos já tinha adiantado. É uma advertência firme, mas amorosa. Olha o que diz o verso 15: todavia não considereis como inimigo, mas admoestai-vos como irmão. Isso é muito importante. Ele é irmão, nosso irmão. É preguiçoso, né, irmão Stanley? Mas, né? É brincadeira, né? O Abraão falava assim que a preguiça, o preguiçoso, ele anda tão devagar que a pobreza acaba alcançando, né? Então o preguiçoso, irmão, ele só colhe mazela. Só colhe mazela. Então, quanto antes ele se arrepender e começar a trabalhar, melhor para ele, melhor para a família dele, aquelas pessoas que estão à sua volta. E eu repito, isso, a palavra ela não se aplica, irmão, às crianças, né, trabalham, crianças, né, as crianças, adolescentes já voltam para trabalhar, né, as crianças não, né, as pessoas que estão incapazes, né, que têm algum problema, alguma doença, né, esses devem ser ajudados pela misericórdia, né, dos irmãos. Sim, nós temos que fazer o bem a esses, né, os idosos, as viúvas, em nome de Jesus. Tem que começar na adolescência, porque senão acabou. Tem que começar na adolescência. A questão das crianças aí, eu entendo o seguinte, que dentro da sua própria casa, você já pode ensinar esse trabalho, né? Ela já tem que ter a responsabilidade de arrumar a cama, já tem que ter a responsabilidade, às vezes, de lavar uma vasilha, uma coisa que suja, limpar alguma coisa que... Se ele tem um animal, ele já tem que ter a responsabilidade de cuidar daquele animal, daquele bichinho, né? Então, daí já eu pulo para a adolescência, que aí realmente ele já pode começar a fazer trabalhos mais que vão gerar monetariamente para ele, né? E aí sucessivamente. É lógico que vendo os pais fazerem isso, né? E eu acho que o primordial para aprender a trabalhar é ver o pai levantar cedo, a mãe levantar cedo para ir fazer os seus afazeres. Isso é importante. Amém, concordo plenamente. Irmãos, dando continuidade, a gente vai aqui agora na palavra de Deus, no texto aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 3. Existe uma maneira da gente prevenir, que a palavra que Paulo, né, sendo usado pelo Espírito Santo, nos orienta, é que existe uma maneira de se agir preventivamente para que não haja esses escândalos na igreja. Então é melhor prevenir, não é, irmãos? Para não acontecer o problema, ou depois que acontecer o problema tem que advertir. É melhor prevenir. Então ele dá aqui algumas ordens, orientações de Deus de como fazer isso. Primeiro, devemos andar segundo a palavra, verso número 6, vamos ver. Mando-nos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição
que de nós recebeste. Essa palavra aí, irmão, tradição, ela está falando da própria palavra, seja ela oral ou escrita, a palavra de Deus. E no versículo de número 14, diz assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta. Então, como que nós devemos andar? Segundo a palavra de Deus, isso é uma ordem. Então, no versículo 6, o apóstolo Paulo fala de uma ordem dada à igreja. E essa palavra lá, no original, significa uma ordem militar transmitida por um oficial superior. Assim, Paulo vê a igreja como um exército. E não pode haver ordem em um exército insubordinado. Também nesse mesmo versículo fala da tradição que aqueles irmãos lá da igreja de Tessalônica tinham recebido. Essa tradição é uma referência à mensagem, como eu disse, escrita e falada pelo apóstolo e pelos seus companheiros. Nessa mesma linha aí, Marshall diz o seguinte: que a tradição diz respeito ao ensino doutrinário, tanto oral quanto escrito. Aqui o pensamento diz respeito ao ensino acerca do comportamento cristão, transmitido oralmente, está no versículo de número 10, aí vamos ler. Porque quando ainda estávamos convosco, isso vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também que não coma. E escrito, está no verso 11 e 12. Nós já lemos esses textos, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. Como também pelo exemplo de Paulo. Já no versículo 14, Paulo faz referência que estamos considerando. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Paulo, né, que é o segundo modo da gente prevenir esse pecado, é seguir os bons exemplos. Que bom, né, irmãos, que a gente tenha bons exemplos para seguir, seja dentro de casa, seja na vida da igreja, né, dos nossos líderes, dos nossos irmãos. E Paulo, ele vai se colocar aqui como alguém que poderia, pelo exemplo da prática do trabalho, ser uma influência na vida da igreja. Quem era Paulo? Qual que era o ofício de Paulo? Os irmãos já conhecem, quase Santiago. Qual que era o ofício dele? Ele fabricava tendas. Só no horário comercial? O que os irmãos acham? Dia e noite. Dia e noite. Ele falava assim: olha, eu poderia, é direito meu, viver da obra. Porque eu anuncio a obra, eu trabalho incansavelmente na obra, então eu poderia, como os outros apóstolos, viver. Mas eu quero dar um exemplo para vocês. Eu não quero ser pesado na vida da igreja, então eu vou trabalhar. Ele trabalhava, irmãos, e isso não impediu ele de ser o apóstolo que mais deu fruto, mesmo tendo um trabalho secular, mesmo não vivendo integralmente da igreja. Ele frutificou muito. Aí ele chegava diante dos irmãos, né, e falava assim: olha, eu poderia, igual os líderes do futuro, né, do século XXI, mercadejar a palavra de Deus, né? Existe até uma piadinha aí, principalmente no mundo, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Você já viu isso, irmão? Pequenas igrejas, grandes negócios. Faz da igreja como se fosse uma franquia, né? Montando várias ali. Para o quê? Para viver bem daqueles que têm fé, né? Cada cristão, para esses líderes, são vistos como comerciantes. Então eu preciso vender alguma coisa, algum produto. Clientes. São clientes. São clientes que precisam ser agradados para que eles possam pagar. Então Paulo, ele falava assim: olha, eu sou o exemplo para vocês. Olha aqui, para corrigir o desvio dos irmãos preguiçosos e desbioteiros, o apóstolo Paulo cita o seu próprio exemplo, mostrando que ele mesmo, tendo o direito de receber sustento da igreja, trabalhou com suas próprias mãos para prover seu sustento, a fim de deixar para eles o exemplo. Todo obreiro cristão tem o direito de receber sustento da igreja onde serve ao seu Senhor. Por conseguinte, não devemos usar o exemplo de Paulo como desculpa para não sustentar o servo de Deus. Tem que sustentar.
O líder espiritual, porém, está a serviço do rebanho em vez de ser servido por ele. Ele deve ser o pastor do rebanho, não explorador dele. Paulo não fez no ministério uma plataforma para se enriquecer. Ele não mercadejou a palavra, o evangelho, e bem diferente do que a gente costuma ver hoje. Outra maneira de prevenir esse pecado, ociosidade, irmãos, está no verso 10 e 12, que é: devemos nos dedicar zelosamente ao trabalho. Irmãos, eu creio que Deus abençoa as obras das nossas mãos, amém? Que Deus traz prosperidade, que nós consagramos nossos planos ao Senhor e eles serão estabelecidos. Irmãos, quantas palavras eu vejo e eu me apego com fé a elas, porque eu sei que Deus é quem zela de cada uma delas. Então, quando eu trabalho, eu sei que eu estou trabalhando para Deus. Amém, Camila? Estou trabalhando para Deus. Eu não trabalho, se eu tivesse um patrão, o meu patrão não deveria trabalhar para mim. Nós temos que trabalhar para Deus. Nós nunca vamos ser decepcionados. Quando você trabalha para alguém e não para o Senhor, como a Bíblia orienta, você fica decepcionado se está recebendo do jeito que você gostaria, se ele fez alguma coisa que você não gostou, que ele deveria ser mais grato com você. Isso acontece aí fora, sim ou não? Mas por quê? Porque você está com o entendimento errado. Você está trabalhando para a pessoa, ou está trabalhando para si mesmo. Nós temos que trabalhar para o Senhor. Tudo que nós formos fazer, quer por palavra ou por ação, nós devemos fazer para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos essa revelação, esse entendimento, nós jamais vamos cobrar a gratidão de alguém. Até um muito obrigado. Eu gosto, irmão, de estar do lado de pessoas gratas, mas se a pessoa não é grata também, não tem problema não, porque eu fiz foi para o Senhor. Isso foi para o Senhor. Você está entendendo em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Não se esqueça desse ensinamento. Vamos ler lá o versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, isso vos mandando: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Agora olha o verso 12. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando sossegadamente comam o seu próprio. Se o seu trabalho, você está dessa maneira aqui também, está com muita ansiedade, está em desespero, você precisa entrar no quarto urgentemente, orar e buscar uma resposta de Deus, uma direção de Deus, porque o plano que Deus tem para a sua vida é você trabalhar sossegadamente. Ô, glória, hein? Hã? É bom, não é? Trabalhar sossegadamente, hein? Ô, benção, hein? Fazendo para o Senhor, Ele vai abençoar. Você vai precisar mendigar o pão. Quando eu vou dar alguma esmola, eu falo o Salmo 23 para a pessoa. Falo: o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Você vai precisar de pedir mais, você vai emprestar. Estou me olhando assim, né, irmão? Mas eu já profetizo na vida desse camarada. Para que ele entenda, irmãos, que Deus ele vai abençoar. E em nome de Jesus, né, que ninguém aqui do nosso meio, na Igreja Cristã do Evangelho de Jardim Guanabara, você que está me escutando aí pela internet, ninguém vai precisar mendigar nada nesse período de pandemia. Porque o Senhor vai cuidar de você, vai cuidar do seu emprego. Às vezes você está aí vendo de maneira desesperada. Creia na palavra de Deus em nome de Jesus, que Ele é o seu Pai que cuida de você. Ele te ama em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Letra D, a quarta coisa, né, para prevenir dessa questão do pecado, né, da ociosidade. Versículo número 13, vamos ler o 13? Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, em quarto lugar, para prevenir a ociosidade, né, na vida da igreja, devemos continuar fazendo o bem em toda e qualquer circunstância. Nós temos que fazer o bem, sempre.
E uma das coisas que nós somos reconhecidos aí fora é pela prática do bem. Quando nós fazemos o bem, nós não temos nem espaço para vivermos de braço cruzado, esperando que algum irmão nos sustente, esperando que algo aconteça, né? Em resultado a uma desordem de vida, né? E ele fala que o mau exemplo dos insubordinados, rebeldes, a exploração dos que vivem desordenadamente, a boataria dos que vivem se intrometendo na vida alheia, não devem nos desencorajar da prática do bem. Porque muitos irmãos ali, vendo aquele grupo que não queria saber de trabalhar, falam: por que eu vou trabalhar também? Não, pastor Estânia, mas por que eu vou trabalhar? Eu também quero viver dessa maneira. Então, pelo contrário, irmãos, nós temos que ser estimulados pelos bons exemplos que nós vimos. Às vezes a pessoa fala assim: ah, não vou mais na igreja, lá porque ninguém ama ninguém. Cuidado, você está enganado, irmãos. Tem pessoas lá que amam sim, outras nem tanto, né? Mas tem pessoas que amam sim, você pode estar errando nesse julgamento. Ah, lá, mas lá o pastor Estânia e a Camila não amam. Eu acho que creio que não, né, irmão? Vamos colocar aqui outro exemplo, os pastores aqui, né? Mas o fulano e o ciclano não amam. Beleza, eles não amam, mas você pode amar. Não é, irmãos? Então, que a desordem, a preguiça não seja estímulo para ninguém. Pelo contrário, a prática do bem. Nunca se canse de fazer o que é justo, nobre e excelente. Lembre, pecado na vida da igreja, uma vez que ele não é disciplinado, ele causa desordem em todo o corpo. Em todo o corpo. Então nós podemos prevenir através da prática do bem. O péssimo exemplo de alguns não seja modelo para os demais. Paulo nos exorta a não se cansar de fazer o bem. A palavra grega kalapoio significa fazer não apenas o que é direito, mas também o que é belo. Há obras que são moralmente boas, mas não são necessariamente belas. Eu fico imaginando, irmãos, nós como cristãos, nessa prática do bem, nós não podemos nos omitir. Tiago fala assim: aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. E o mundo, ele espera de nós o bem. Tanto é que quando o mal é praticado por nós, vira notícia. É ou não é? Vira notícia. E eu quero dizer para os irmãos, né, que Deus há de nos capacitar pela graça, sempre estarmos realizando o bem. E para finalizar essa carta, né, essa carta aqui que bate muito pesado nessa questão dos preguiçosos aqui, né? Eu fico olhando aqui o versículo número 10, vamos ler de novo. Porque quando ainda estávamos convosco, isso nos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não come. Eu fico pensando assim: não é porque a pessoa ela não podia trabalhar, é porque ela não queria trabalhar, né? Se alguém não quer trabalhar, isso ela tem a opção de trabalhar, mas ela prefere não trabalhar. Ela prefere viver de uma forma preguiçosa e sem ordem. E para finalizar essa carta, Paulo vai trazer aqui 3 preciosas posses que nós como igrejas temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler a primeira? Está lá no versículo de número 16. As saudações finais aí. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Irmãos, o cristão, ele tem em suas mãos e em sua vida essa paz que Paulo fala que excede todo entendimento. E como você está vivendo hoje? Você está vivendo, desfrutando dessa paz? Isso é uma possessão que foi conquistada por Cristo. Nós, por causa do pecado,
nós estávamos separados, mas Deus ele promoveu essa paz entre o homem e Deus, através do seu sacrifício, através da sua obra. E uma das coisas que observamos é que muitos irmãos, muitos crentes têm vivido debaixo de preocupação e de ansiedade. Têm vivido de forma onde o inimigo consegue chicoteá-lo. Ele não está habitando debaixo das asas do Altíssimo, descansando debaixo daquele que tudo pode. Mas por que isso acontece? Eu quero te dar aqui, uma das causas que eu vejo principal por que isso acontece. Acontece que muitos cristãos têm servido a Deus sem conhecer a Deus na intimidade. Eles trabalham para Deus, eles vão de maneira religiosa para a igreja, mas ele não conhece Deus no seu quarto. Ele não ora e vê respostas de Deus acontecendo, e ele vive uma vida derrotada, uma vida sem paz, uma vida de desespero, onde o Satanás sempre toca na vida dele. Porque nós sabemos, irmãos, que nós temos que estar debaixo dessa graça, da poderosa mão de Deus, e nós temos que resistir, fazer resistência ao diabo, porque ele sempre vai contar uma mentira. E se você não conhece a Deus, não conhece a palavra de uma maneira íntima, porque eu estava falando hoje de manhã lá com um rapazinho lá do Novo Mundo, no grupo do Jiu-Jitsu lá do projeto, que ele mandou uma mensagem ontem para mim, lá no grupo, que ia jogar Free Fire e não ia na sala do batismo, Ele está passando pelo processo de conversão, E eu aproveitei para dar uma palavra lá, uma palavra que eu ouvi até do pastor na rádio, ele falando sobre essa questão de, ele deu um exemplo da laranja, que a laranja você pode conhecer tudo sobre ela, a forma, a estrutura, o conteúdo, o pH dela, como é que é, você pode dar uma aula sobre isso, mas se você não chupar a laranja, ir na igreja, vir aqui na igreja, igual nós estamos aqui, irmãos, é chupar laranja, é conhecer a Cristo. Esse é o nosso desejo. Você tem que ter um desejo muito grande de conhecer e aprofundar em Deus, e aí você vai desfrutar dessa paz que fala aqui nesse texto. Olha o que diz: olha, o próprio Senhor dá paz, nos dê paz. De vez em quando, irmão? Não, sempre e de toda maneira. Não tenha uma circunstância ou situação que a paz de Deus não possa te envolver. Mas eu estou passando uma desgraça, e se isso está acontecendo, a paz de Deus te alcança e vai deixar o povo do lado assustado. Eu fico assustado com os irmãos que estão passando dificuldade, a maneira como Deus tem trabalhado, como tem tido paz. Eu falo assim, gente, se eu estivesse passando aquilo, eu estava, às vezes você olha de fora e fala assim, estava descabelando, pastor Ismael? Mas não, Então, que essa palavra aqui, irmãos, de chupar a laranja, ela possa ser vivenciada em todas as circunstâncias, possamos crescer na graça e no conhecimento. Outra coisa que fala aqui, o Senhor seja com todos vós, fala da comunhão que nós temos com nosso Deus. Se Deus nos possibilitou a paz, esse relacionamento ele foi restaurado, então nós temos hoje comunhão com Ele. Isso é dado e posse para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida como igreja. Então ele fala aqui comunhão, depois de falar que Jesus é o Senhor da paz, depois de mencionar que Jesus nos concede continuamente sua paz em todas as circunstâncias, agora Paulo fala da comunhão que temos com Ele. Temos não apenas a paz de Cristo em nós, mas o Senhor da paz conosco. Amém, irmão? O Senhor. Nós não temos só essa paz que nos envolve, nós temos o próprio Senhor habitando a nossa vida. Nós somos um com Ele.
Está lá em João capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus Cristo, mostrando essas verdades. Nós somos um com o Senhor. Não importa se passamos por lutas, passamos por várias aflições, o Senhor está conosco. Ele jamais nos abandona, em nenhuma circunstância Ele vai nos desamparar. Nossa comunhão com Ele é plena, abundante e vai ser por toda a eternidade. Em nome de Jesus. E para finalizar, nós estamos aí às 10 horas e 23 minutos. Nós vamos falar do último versículo, versículo número 18, que fala sobre algo que eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Semana eu estava ouvindo um programa na rádio, e assim, eu tenho esse hábito, irmãos, eu quero compartilhar, que possa virar um hábito dos irmãos também, que é sempre, diariamente, estar ouvindo alguma pregação, é algo bom, alguma pessoa que é bíblica, ou as pregações que estão aí, que nós estamos realizando, porque é muito bom nós recebermos da parte de Deus aquilo que o Senhor já entregou para nós. É muito importante também nós meditarmos na palavra, amém, irmãos? Na própria Bíblia, para que o Senhor venha falar conosco de uma maneira individual. Mas veja bem, ele falava sobre C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi um cristão, ele que, quando já viu aquele filme As Crônicas de Nárnia, ele que escreveu aquele ali tem um fundo espiritual, depois se der tempo, um dia a gente conversa a respeito. Mas perguntaram, ele foi convidado ali para um simpósio, para falar sobre as religiões, e perguntaram o que diferenciava o cristianismo de todas as outras religiões. E aí eles pensaram lá, a respeito da encarnação de Cristo, que Deus se fez homem. Mas eles foram pesquisar, tinha outras religiões que falam também que o seu Deus se fez homem. Aí eles falaram, não, então é a ressurreição. Mas eles foram pesquisar também, viram que tinha outra religião que falava também que o seu Deus morreu, mas ressuscitou, estava vivo. E aí C.S. Lewis respondeu o seguinte: o que nos diferencia de todas as religiões é a graça de Deus. Sabe por quê? Porque todas as outras religiões é o homem tentando agradar a Deus com a sua força, com o seu esforço. Eu estava ouvindo a respeito do islamismo, já perguntaram para um muçulmano como que é para ser salvo no islamismo. Irmão, o negócio lá não é fácil não. Além de você decorar o Alcorão e fazer aquelas orações 3 vezes ao dia, rigorosamente, pelo menos visitar a Meca uma vez na sua vida, e no final ainda você vai ser pesado. Eles falam que você vai ser pesado numa balança com a pena do lado e você do outro. Se você com seus pecados for mais pesado que essa pena, você já está o quê? Condenado. Você imagina isso, irmão? Eu falo porque eu tenho entendido um pouco mais da graça. A graça de Deus, ela está presente nas nossas vidas. Nós vivemos esse tempo, irmãos. Nós fomos salvos pela graça. E nós conquistamos tudo por essa graça, não por algo que nós fizemos, mas porque nós recebemos. É bonito isso, Saber que não depende de mim, mas que Jesus já realizou, já está pronto. Eu preciso crer, eu preciso viver. E eu vivi durante muito tempo nisso, me esforçando para agradar a Deus. E quando eu fazia tudo bem, eu falava assim: não, agora Deus está satisfeito. Se eu pecava, Deus está nervoso, Ele vai me punir. Então eu preciso acalmar esse Deus, preciso ter boas atitudes. Mas a graça é o que nos diferencia, irmão, de todas as religiões. A graça de Deus é a certeza de você amar. E essa graça ela é tão poderosa, irmãos, que ela não nos autoriza a vivermos no pecado,
mas ela nos capacita a vivermos em santidade. Essa é a graça de Deus. Ela não é desculpa você falar assim, então já que Deus, eu posso fazer tudo, que Deus vai estar sempre satisfeito comigo. Irmãos, a graça de Deus, quem a conhece profundamente, quem tem revelação, jamais vive na prática do pecado. Pelo contrário, desfruta desse favor, desse milagre que Deus tem cada dia. Então quero ler de novo e você vai ter esse entendimento do versículo 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse favor sobre a sua vida, sobre a nossa vida, a vida da igreja, seja com todos vós. Quem quer essa graça de Deus, meu Jesus? Quantos querem desfrutar? Essa graça de Deus é para todo dia, irmão. Todo dia. Todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. E eu fico assim impressionado, né? Tanto que Deus é gracioso. Porque lá no final de todas as coisas, a Bíblia diz que nós vamos pegar a nossa coroa, né, que nós vamos receber, e vamos entregar aos pés dele. Porque nós vamos falar assim, não foi por causa de nós, mas foi por causa dele. Ele fez tudo por nós. Ele comprou todas as coisas, pagou todas as nossas dívidas, e nós estamos aqui vivendo graciosamente. Que em nome de Jesus você viva nessa confiança, nessa paz, nessa comunhão com Deus e debaixo dessa graça. Amém? Vamos colocar de pé então, para a gente orar. Agradeço a Deus, agradeço os irmãos que até agora aí nos acompanharam pela internet. Nós temos aí um culto às 18 horas, culto de louvor, celebração ao nosso Deus. Vai passar um vídeo, né? Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã. Nós estamos aqui em contato direto, Pai, aprendendo a Tua palavra. E nós saímos daqui, Pai, alimentados. Nós saímos daqui fortalecidos, Pai, na força do Teu poder. Porque o Senhor que nos supre, é o Senhor que todos os dias, ó Pai, nos direciona e nos guia no caminho que nós devemos andar. Ó Pai, muito obrigado por cada irmão que está aqui, que veio da sua casa, desfrutou dessa comunhão aqui com o corpo, também dos irmãos que estão em suas casas, com as suas famílias. Ó Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida. E nós te adoramos, te exaltamos, no nome santo do Senhor Jesus. Honramos o Senhor, porque o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Bom, nós vamos passar agora o vídeo. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão. A gente já passou por tudo, qual seria a graça?
tio, como mãe também, para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães. Que Deus esteja nos abençoando, né, nos dando vida e vida em abundância, para nós cuidarmos dos nossos filhos, educarmos os nossos filhos e cumprirmos o nosso papel aqui nessa terra. Amo todas as mamães da igreja e que vocês tenham um lindo Dia das Mães, que Deus nos acompanhe a todos. Beijo. Graças a Deus, irmãos. Estamos encerrando, nós vamos só orar para os aniversariantes, né? E dizer, tem uma frase conhecida que diz: ser mãe padecendo no paraíso, é conhecido, né? Realmente elas começam padecendo na terra, né? E não é fácil criar, ser mãe, criar filhos, né? Criar os filhos não é fácil, ainda tem que agradar o marido. É a segunda missão que ainda não é fácil, né? E nós homens somos um pouco egoístas, nós não queremos isso, né? Além dela cuidar dos filhos, cuidar da casa, ela tem que estar sempre bonita e receptível ao mundo. Olha o bonitão aqui, né? Mas Deus é maravilhoso. Mas na pessoa de Maria, ser mãe é coisa. Já parou para pensar que Deus escolheu uma mulher, uma mãe, em Maria, para trazer o próprio Deus encarnado no Filho, para trazer salvação à terra? Foi através da mulher, de uma mãe, que a salvação veio a todos nós. Então a mulher tem seu lugar primordial no coração de Deus, no coração de Jesus. A mulher tem essa representatividade, né, que nós devemos dar todo o valor, né? E vossos filhos, né, tem que aproveitar nesse momento para amar suas mães, demonstrar esse amor. Não adianta levar coroa de flores no dia do velório, fazer declarações de amor e chorar no dia do velório. Tem que fazer isso em vida. Em vida que nós demonstramos o nosso amor às nossas mães, né? Então, já finalizando, eu quero estar orando pelas mães mais uma vez, mas aqui nós temos, nessa semana, dia 8, né, foi o Edson de Lima e a Maria Aparecida fez aniversário. Dia 9, o Jonathan e a Tina. Dia 10, que é hoje, né, foram 3, Cícera Salles, Jefferson Kardec, meu irmão, e a Maria Francisca, né, isso mesmo, Maria Francisca. Se tem mais alguém que fez aniversário essa semana, que o nome não está citado aqui, receba esta oração, vocês que estão vindo. Deus, muitas das vezes, a gente não tem o controle de tudo, mas Deus sabe que você fez aniversário. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, é com muita alegria no coração que nós te agradecemos por estar na tua presença. Toma cada um que vem aqui na igreja para aprender mais do Senhor. Nós queremos te agradecer por aqueles que ouviram em casa, Pai, a tua mensagem. E eu creio, Senhor, que essa mensagem faz diferença no coração de todo aquele que crê, entende e tem intimidade para contigo. Pai querido, nesta hora, eu quero colocar cada irmão desse que foi citado aqui, que completou mais um ano de vida nessa semana. Quero colocar também aqueles, ó Deus queridos, que não foram citados, mas que estão ouvindo a mensagem em casa. Qualquer outro, Pai, esteja com eles no nome santo de Jesus. Obrigado que o Senhor concedeu mais um ano de vida a cada um deles. Nós respiramos, ó Deus querido, porque nós fomos sustentados pelo poder da tua palavra. Então, Deus querido, esteja trazendo alegria, esta paz no coração de cada um deles, como foi ministrado aqui nesta manhã. Que a tua graça jamais aparte da vida deles. Eles cresçam em maturidade, fazendo a tua vontade. Coloco também, ó Deus querido, cada mãe, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, que ouviu esta mensagem, e que nesse momento, ó Deus querido, está com o Espírito diante do Senhor, esteja abençoando elas, dando saúde, força, para que elas possam criar seus filhos com o caráter de Cristo, que elas possam, Deus querido, ter ânimo e alegria, para que possam fazer a tua vontade. Obrigado por cada mãe, Senhor, cada pessoa que se dispõe, Senhor, a criar seus filhos no caminho do Senhor. É o que eu te peço, e já agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Às 18 horas temos um culto, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Você que está em casa, que pode vir, esteja aqui, né? Venha mascarado, né? Venha mascarado, mas venha participar dessa comunhão.
Agora você que tem alguma patologia crônica, ou é mais de 60 anos, sente alguma dificuldade, fique em casa ouvindo através da live. Mas nós estamos aqui à disposição de vocês para poder abençoar a vida de vocês através de Cristo Jesus. Amém. Obrigado.